Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no seu canal Você e Deus para darmos continuidade então àquela mensagem sobre corrida de obstáculos. Nós vimos lá o apóstolo Paulo então em Hebreus, o apóstolo Paulo falando a respeito disso, comparando então a vida cristã com uma corrida, né, justamente por causa das Olimpíadas que havia na época. E nós chegamos então no segundo momento, onde nós vamos ver agora sobre os obstáculos diante do corredor, né? Então, como é uma corrida de obstáculos, podemos esperar que haja o quê? Obstáculos no meio do caminho, tá? Então, a Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 10, nos relata sobre os falsos ensinamentos. Então, podemos ter os falsos ensinamentos como uma forma de obstáculo na caminhada do cristão com relação à vida eterna. Olha o que diz lá: vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Então aqui nós temos mais uma vez, né, a comparação de uma corrida, mas aqui trazendo então para o sentido espiritual os falsos ensinamentos como um obstáculo para se alcançar então a vitória final lá adiante na corrida. Uma outra coisa que a Bíblia também ensina está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 3, a segunda parte do versículo 3 também, que é o peso e o pecado, tá? Olha o que diz lá: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Tá? Então, mais uma vez aqui, o peso e o pecado. Esse peso pode ser a culpa, esse peso pode ser a amargura, o ódio, o rancor, tantos sentimentos negativos, né, que nos impedem de avançar. E o pecado, né, o pecado habitual, o pecado rotineiro, o pecado onde a gente não considera aquilo pecado e às vezes diante de Deus é pecado, quando nós entendemos mais profundamente a palavra de Deus. Então tudo isso precisa ser abandonado, mas são obstáculos que estão diante de nós. Tirando isso, nós temos também a questão do alvo, né? Como se deve prosseguir para o alvo. Então a Bíblia também fala sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 26, vai nos ensinar sobre a objetividade e a economia de tempo para alcançarmos o objetivo, alcançarmos o alvo. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 9, 26. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Então aqui o apóstolo Paulo estava se referindo à questão do treinamento, à questão da disciplina, à questão da gente encontrar exercícios objetivos, exercícios que realmente trabalharão aquela série de músculos, né, necessários para o bom desempenho na corrida. Então por que eu vou trabalhar os braços se eu vou usar as pernas numa corrida? Então eu vou ter que trabalhar muito exercício para a perna, para fortalecer, para deixá-la bem preparada, bem tonificada para aguentar a corrida. Tá? Então é justamente isso, a objetividade. Então nós temos que ser objetivos na nossa caminhada, nós temos que ser objetivos na nossa corrida em direção à vida eterna. E nós temos que economizar tempo, tirar fora tudo aquilo que atrapalha e seguir uma linha reta em direção ao alvo. Isso está em 1 Coríntios 9, 26. Também a Bíblia nos ensina a termos concentração, termos foco no alvo. Olha o que diz Filipenses 3, versículos 12 a 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto,
esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então aqui tem várias questões dentro desse texto, onde ele se refere sobre a concentração. Ele diz ali, não estou dizendo que já obtive tudo isso, né? Então ele sabia onde ele estava, ele sabia o que ele já tinha alcançado, que já alcancei a perfeição. Ele sabia que ainda faltava uma boa parte para ser caminhada, algo ainda para ser esmerado. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Então ele sabia qual era o seu alvo espiritual. Ele sabia que ainda havia muito a ser percorrido. Então isso é concentração, isso é foco. Não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Olha ali, foco, concentração. E aí ele diz, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aqui tem um detalhe bem interessante que eu quero abrir um parêntese para explicar para você. Aqui ele está dizendo, esquecendo-me do passado. Na versão mais antiga diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então o que ele estava querendo dizer? Que aquilo que ele já havia alcançado em matéria de santidade, ele procurava ter todo um esforço de não voltar atrás. Ele procurava aprender com os seus erros. Então, no sentido de esquecer os erros do passado, ele esquecia no sentido de prática, mas ele trazia aquilo como uma lição para a vida dele, para que ele pudesse então corrigir a sua vida presente e avançar para o futuro. Então, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Então, o foco estava na frente. A concentração estava na frente, naquilo que precisava ser alcançado. Prossigo para o final da corrida. Então, ele continuava caminhando, continuava buscando. E aí ele dá o propósito, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E então, trazendo essa questão do objetivo final, a gente pode entender sobre todos esses textos que a gente já viu até agora, que nós temos que buscar um excelente resultado. E qual é o excelente resultado da vida espiritual de cada um de nós? É alcançar o prêmio eterno e sermos fiéis até o fim. O prêmio eterno está em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25, parte B e parte C do versículo 25. Olha o que diz lá, sobre o prêmio eterno. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Isso com relação ao prêmio eterno. E com relação à fidelidade até o fim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. E o prêmio? Vamos ver alguma coisinha sobre o prêmio, que é o objetivo final? Então nós temos aqui 3 textos que se referem ao prêmio de quem perseverar na corrida de obstáculos até o fim. Então 1 Coríntios 9, 25, a última parte, divide o texto ali o versículo em 3 partes, e na última parte diz assim: nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Então aqui o apóstolo Paulo está se referindo justamente a essa comparação da corrida de uma Olimpíada, de um concurso, com a vida cristã. E ele fala, aquele corre para ganhar uma coroa de glória agora, né? E nós corremos para ganhar um prêmio eterno, ou seja, um prêmio que não tem fim, a eternidade. Filipenses 3, versículos 12 e 14 diz o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição
para a qual Cristo Jesus me conquistou. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Mais uma vez, vida eterna. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Amados, nós estamos numa corrida de obstáculos. A vitória, ela já está lá diante de nós, mas nós precisamos correr com perseverança, correr com disciplina, com concentração, com foco, com pensamento de vencedor, porque o prêmio é eterno. E o mínimo que se espera de nós é fidelidade. Então, que esta palavra possa abençoar a tua vida, que essa palavra possa fortalecer você nos momentos de dificuldade, nos momentos em que os obstáculos aparecerem diante de você. A gente nunca disse aqui, a palavra de Deus não diz em nenhum momento que a vida cristã será um mar de rosas em todo o tempo. Não. Ela fala que haverá momentos de tempestade, haverá momentos de vento forte contra o nosso barco, haverá momentos em que as ondas baterão contra o nosso barquinho. E a única maneira da gente passar ileso a tempestade e alcançar a bonança é se Jesus estiver no leme, estiver na direção do nosso barco. Então o prêmio já está lá. O prêmio está aguardando por nós. Nós devemos nos dedicar, devemos nos focar, mas devemos lembrar sempre que no mundo teremos aflições, ou passaremos, conforme a versão bíblica, por aflições, mas devemos ter bom ânimo, devemos estar sempre motivados, porque Jesus, Ele venceu o mundo. Então que essa palavra possa te abençoar e nos ajude compartilhando esta palavra, nos ajude se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixando o seu joinha. Passe para outras pessoas que precisam ouvir esta palavra, talvez algum irmão, alguma irmã, alguma família cristã que esteja passando por grandes dificuldades, grandes lutas. Você pode ser uma bênção na vida deles passando esses vídeos. Corrida de Obstáculos parte 1 e Corrida de Obstáculos parte 2, para abençoar a vida deles. Nos ajude. Vamos tocar adiante o anúncio do Evangelho. Vamos usar este meio, que é a tecnologia, no sentido virtual, para alcançar muitas vidas e abençoar muitas vidas. Eu conto com você nessa corrida e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.